É um prazer estar aqui presidindo esse encontro. Quero dizer para vocês que é um grande prazer e sempre um renovado prazer esse contato com os colegas, já que a gente fica um pouco distante aqui no tribunal, e um contato que efetivamente foi muito importante na minha vida, na minha carreira. Todos sabem que o apoio de vocês foi fundamental para que eu tivesse um desempenho associativo e depois no Conselho Nacional de Justiça e também como desembargador. Acho que esse contato, essa relação vívida que é imprescindível na nossa vida. Estou cada dia mais convencido disso, até porque sou um pouco mais cansado e mais usado que todos. Penso que o que a gente leva, na realidade, é este relacionamento, é este contato humano. E digo isso porque a gente está num tempo muito delicado do nosso país. Eu nem vou falar do que acontece no âmbito judicial, algumas coisas que todo mundo sabe, mas a gente vive, e acho que tem alguma coisa a ver com a palestra do professor André, tempos de muita intolerância. É impressionante o nível de intolerância que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, nos contatos diários, nos grupos. Quem faz parte de rede social sabe disso. Eu não faço parte de muitos grupos, mas às vezes vejo algumas mensagens que efetivamente me chocam e me surpreendem. E às vezes até mensagens de pessoas que imaginava que até por dever de ofício deveriam ter uma visão de alteridade um pouco mais avançada. Penso que muitas vezes a gente esquece, professor André, que direitos humanos não são só para humanos direitos, mas sim que humanos direitos defendem, acima de tudo, os direitos humanos. E esse risco de intolerância que a gente vê no dia a dia, me parece que nos afeta grandemente como juízes federais, porque é o cerne, na minha visão, da ideia da magistratura federal, da justiça federal, como um fator de unidade da nação. Eu tive a oportunidade, falei semana passada sobre isso, e não quero que vocês se sintam ofendidos, diminuídos ou de alguma forma supervalorizados. Eu fui juiz estadual e sou juiz federal. E eu tenho a percepção pessoal, que não é científica, evidente, que a justiça da sociedade é a justiça do Estado. É ali que está o direito de família, quase sempre. A gente tem alguma competência de direito de família. A Thaís sabe como um tema é direito de família internacional, me é caro. É ali que estão as questões mais próximas da sociedade. Mas se é a justiça dos estados, os juízes de direito são efetivamente, na minha visão, que pode estar equivocado, a justiça da sociedade, o Moser foi promotor de justiça, sabe como isso é verdade, principalmente em cidades de menor porte. A justiça federal é a justiça da nação, é a justiça da cidadania. Até porque a leitura que eu faço, Jurandir, é que com a extinção do Império e com o consequente término do poder moderador, o fator de unidade nacional foi o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, reconhecido com a capacidade de declarar a inconstitucionalidade, foi o Supremo Tribunal Federal, e no mesmo momento é criada a Justiça Federal, lá em 1890, como um fator de unidade nacional. E acho que um fator fundamental de unidade nacional, penso eu, como uma marca que tem que ser distintiva de uma sociedade no século XXI, é o respeito pleno dos direitos humanos. E o clima de intolerância que a gente vê realmente me surpreende, me choca e até, vou mais longe, me chateia,
profundamente, porque parece que a gente não aprendeu nada com a história. Parece que a gente não... Eu passava aqui, quando vim para cá, passei ali pela Praça Argentina. Eu não sei se vocês, o pessoal de Porto Alegre sabe, fica ali em frente à Faculdade de Engenharia da Universidade Federal, entre a Salgado Filho e a... Enfim, aquela ruazinha ali que vai lá na Santa Casa, e a André da Rocha. E eu me lembro, olha como eu sou velho, em 1980... O Brasil vivia numa ditadura militar. Sei que até hoje dizem que não pode falar mais esse termo, mas era uma ditadura militar, né? A Argentina passava por uma duríssima ditadura militar, e o presidente da Argentina, que na ocasião, que era o Videla, Jorge Rafael Videla, vinha inaugurar a Praça Argentina. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os estudantes da Universidade Federal, com os professores da Universidade Federal, se mobilizaram, foram para a frente da praça. Claro que a polícia militar bateu um pouco na gente e tal, e a gente impediu que um ditador inaugurasse aquela praça. Eu acho que a gente precisa resgatar essas coisas, porque isso significa resistência democrática e respeito aos direitos humanos. Não se podia prestigiar. Na frente da universidade, que é o espaço, professor, que é o espaço livre e democrático por excelência e por definição, como a universidade, ser conspurcada por aquele tipo de conduta. Eu acho que a gente precisa resgatar esse sentimento de alteridade. Mas digo isso porque a gente está aqui no currículo permanente, no módulo Direito Constitucional 2017, e que é coordenado pelo professor e desembargador Leandro Paulsen. Leandro planejou com muito carinho, com muita dedicação e com muito rigor científico, como tudo que ele faz, este módulo. E o tema do professor é direitos humanos e controle da convencionalidade. E esta nossa aula vai ser sobre normas de competência e técnicas de tributação, a ser ministrada pelo excelentíssimo senhor André Mendes Moreira, cujo currículo, eu brevemente, é um resumo, dado a modéstia, uma modéstia intelectual que deve ser valorizada, do professor André Mendes Moreira. Ele é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais e professor convidado dos cursos de especialização em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Além disso, é advogado militante e trabalha no escritório de um grande jurista, de um grande tributarista e ex-juiz federal, porque é aposentado, que é o professor Sacha Calmon Navarro Coelho. Eu digo que é um prazer falar no professor Sacha, que quando estudei para o concurso, estudava pelos livros dele. O tema de direito tributário era um pouco afastado da minha jurisdição, que era como juiz estadual numa cidade pequena. Então, feitas essas considerações, e pedindo já desculpas pelo alongado do meu arrazoado, eu passo a palavra ao professor André para as suas considerações. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores e, lembrando aqui a história, reza a lenda que o conde Matarazzo, na sua sala de trabalho, tinha apenas uma mesa e uma cadeira, a sua, para que o interlocutor, quando adentrasse no seu escritório, fosse direto ao ponto e não se sentasse e ali ficasse tergiversando e, com isso, desperdiçasse o precioso tempo do senhor Matarazzo. Então, exatamente por esse motivo é que eu vou aqui falar de pé para as senhoras e os senhores, até porque quem fala de pé sabe melhor o tempo de parar de falar e voltar ao seu lugar. O nosso tópico
repartição de competências tributárias e alguns princípios constitucionais tributários, notadamente o da não cumulatividade e o da seletividade. Nós vamos, então, dividir a exposição em duas partes. Uma primeira, na qual trataremos da forma federal de Estado e repartição de competências tributárias, e uma segunda, onde adentraremos no estudo tópico dos princípios constitucionais tributários mencionados. Desde já, vale aqui registrar que, no âmbito do Estado, isso não é nenhuma novidade, se há algo relevante, é a autonomia financeira. Desde os federalistas já se dizia que a finança é o princípio vital do corpo político estatal. É o que lhe sustenta e dá suporte, capacitando-o para todas as suas funções. De nada adianta ter-se autonomia administrativa, autonomia executiva, autonomia judiciária, se não há autonomia financeira. Esse é o ponto central que vai perpassar toda a exposição sobre a repartição de competências no nosso país. E o nosso país tem uma grande peculiaridade. Ele é um dentre as 27 federações existentes no mundo. Então, a experiência de tributação no Estado Federal é uma experiência, portanto, minoritária em comparação com a quantidade de países existentes, e, no Brasil, possui uma peculiaridade muito especial. É que aqui os municípios detêm diretamente da Constituição poder de tributar. E dentre as 27 federações existentes no mundo, esta, nossa, é a única na qual existem 3 esferas de entes federados dotadas do poder de tributar, derivado diretamente da Constituição. Isso não significa que não existam competências tributárias municipais em outros países ou locais, mas essas competências derivam de delegações, ou do poder central ou do poder estadual, que podem, a qualquer momento, serem retiradas. Aqui não. Aqui o município ele é, pelo menos desde 1988, equiparado, do ponto de vista da sua competência tributária, aos estados e à própria União. O que traz um desafio imenso. Um desafio de fazer com que 5.570 entes federados municipais, 26 estados e o Distrito Federal, mais a União, extraiam da sociedade a riqueza necessária para a consecução das suas funções de modo eficiente, econômico e ordenado. A experiência federalista, ela surge, como é de sabência geral, no século XVIII, nos Estados Unidos, e é tida por cientistas políticos como a maior invenção da ciência política de todos os tempos. É fato que até o advento dos Estados Unidos existiam certas organizações entre estados soberanos, mas nunca sob a forma de uma federação. Na antiga Roma havia os federati, que eram as tribos bárbaras, tudo que era fora do Estado romano era bárbaro e o que era dentro era não bárbaro, eram os cidadãos romanos que foram imunizados, inclusive, da tributação durante séculos. Mas as tribos bárbaras aliadas ao Império Romano. Então, etimologicamente, o termo federação remete a federati, que remete a estas alianças estratégicas do Império Romano com tribos bárbaras, para que essas tribos garantissem a segurança do próprio império.
Então, etimologicamente falando, federação remete a uma liga, a um pacto, a uma aliança entre entes. Mas, até o século XVIII nos Estados Unidos, esta forma tão peculiar de organização estatal nunca havia sido implementada. Existiam as confederações, como é o exemplo da Suíça. Mas as confederações guardavam 3 distinções essenciais em relação às atuais federações. A primeira delas, no caso das confederações, não existe um único ente que responda no plano internacional por todos os confederados. Na federação, quem representa a nação no exterior é, no nosso caso, o presidente da República, falando em nome, inclusive, dos estados e dos municípios. E essa consideração, que parece meramente teórica, tem impactos relevantes no direito tributário. Durante décadas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não caberia ao presidente da República firmar tratados internacionais em matéria tributária que versassem sobre tributos estaduais e municipais, já que o presidente da República, na antiga visão do Superior Tribunal de Justiça, era o representante de uma ordem jurídica parcial da nação brasileira, a saber, a União Federal, mas não falava e não poderia fazê-lo em nome dos estados e municípios. Essa visão foi superada já no fim dos anos 1990 para ceder espaço à visão que nos parece de fato mais adequada à técnica de governo sob a forma federativa, que é a de considerar o presidente da República representante de toda a nação e, via de consequência, dos estados e municípios, e, por conseguinte, apto a firmar tratados internacionais que disponham, inclusive, sobre isenção de ICMS ou isenção de algum tributo de competência dos municípios, pois, neste momento, quem estará falando não é o chefe de uma ordem jurídica parcial, ou a chefe de uma ordem jurídica parcial, mas sim o representante da nação. Então, essa é uma primeira distinção do Estado federal em relação às confederações. Há um único representante na federação de toda a nação, ao contrário do que havia até então nas confederações. Professor, só, se me permite, esse ponto, o excelente estava falando isso com precisão, e a gente teve um caso semelhante, decorrente desse tipo de problema, que foi a situação do gasoduto Brasil-Bolívia, que, quando foi passar por uma determinada cidade do interior de Santa Catarina, o prefeito disse, aqui não passa, porque vocês não pagaram o ISS-QN. É um ótimo exemplo. Uma segunda de 3 características que vai distinguir as antigas confederações das federações é o fato de que, naquelas, os vínculos existentes entre os confederados são dissolúveis. Podem os estados confederados chegar à conclusão de que não devem mais permanecer juntos. E a secessão, ela é prevista e até naturalmente aceita no âmbito de uma organização confederativa. O exemplo recente da Inglaterra na Europa, de alguma forma, demonstra isso. Não foi necessária nenhuma guerra para que a Inglaterra pudesse decidir pela separação da União Europeia. Na federação, não. Na federação há, via de regra, uma Suprema Corte, e essa Suprema Corte tem o papel de garantir a indissolubilidade da federação, e há a previsão, também via de regra, de que a União poderá intervir nos estados e os estados poderão intervir nos municípios, se necessário for, para assegurar certas características que são tidas como essenciais para o Estado federado. E no que nos toca,
podemos aqui citar que, no caso de não haver repasse pelos estados do mínimo obrigatório de ICMS aos municípios, 25% da arrecadação do imposto estadual tem que ser compartilhado pelos estados com os municípios, os estados se sujeitam à intervenção federal. Da mesma forma, se os estados não aplicarem o valor mínimo previsto pela Constituição para investimento em saúde, os estados se sujeitam à intervenção federal. Então, do ponto de vista da indissolubilidade do pacto e da existência da Suprema Corte como órgão máximo de solução de conflitos que vão, ao fim e ao cabo, manter a federação coesa, é uma segunda de 3 características que vai distinguir a federação da antiga confederação. E, por fim, mas não menos importante, e de alguma forma até atual, na federação existe uma simetria entre as legislações federal, estadual e municipais, o que não se exige numa forma confederativa de organização. Se nós, por exemplo, verificarmos as regras do Imposto sobre Valor Agregado Europeu, que são previstas numa diretiva da Comunidade Europeia, atualmente a diretiva do ano de 2006. São regras gerais, mas que deixam grande margem de manobra para cada país da União Europeia em relação especificamente ao IVA. Apenas para trazer um exemplo, quando há venda da mercadoria com pagamento do IVA, porém o consumidor não paga o vendedor. Tem-se o problema, que é recorrente no comércio e muitas vezes na prestação de serviço, principalmente, que é o problema da inadimplência. Então, a situação, que inclusive está com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte: houve o fato gerador do imposto, houve a prestação do serviço, houve a venda da mercadoria, o imposto foi pago, mas o vendedor, por razões negociais, não conseguiu receber o preço do comprador. Isso ocorre muito no consumo de massa, energia elétrica, telecomunicações e, de quando em vez, na venda de algum bem, um eletrodoméstico ou qualquer coisa que o valha. Então, a inadimplência ela é uma realidade no comércio e na prestação de serviços em geral. E ela tem consequências tributárias? Na Europa, sim. Mas, na Europa, cada país prevê uma consequência peculiar. Alguns países vão dizer, caracterizada a inadimplência, devolve-se o imposto pago ao vendedor. Pois se ele não recebeu pelo serviço prestado ou pelo bem vendido, ele não tem que pagar imposto ao Estado, pois falta ali capacidade contributiva. Outras legislações na Europa vão dizer nada disso. Praticado o fato tributável, que é a venda da mercadoria ou a prestação do serviço, o imposto se torna devido. E a inadimplência é algo irrelevante para a arrecadação estatal, pouco importando se há ou não capacidade contributiva, pois essa é presumida pela simples venda da mercadoria e não se condiciona ao recebimento do preço. Então, esta liberdade legislativa, que é típica das confederações, não é uma nota característica das federações. Aqui deve haver, e essa sempre foi a tônica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a simetria entre as regras federais, estaduais e municipais. Não significa que não haja liberdade, mas tem que haver o mesmo sentido, a mesma ordem, a mesma lógica. E trago aqui um exemplo, não tributário, todavia recentíssimo. O Supremo Tribunal Federal tradicionalmente entendia pela aplicação analógica do artigo 53 da Constituição da República aos Estados. O artigo 53 vai prescrever
que o presidente da República só pode ser processado com autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Se não há autorização da Câmara, o presidente da República não pode ser processado, é o que está na Constituição da República. Pelo chamado postulado da simetria, típico das federações, o Supremo Tribunal Federal aplicava essa regra aos estados, independentemente de existir previsão nas constituições estaduais. E, muitas vezes, mesmo havendo previsão em sentido contrário. Como ocorria no caso de Minas Gerais, onde há uma previsão de que, aberto o processo contra o governador de estado, ele tem que se afastar imediatamente do cargo por 180 dias, independentemente de decisão judicial ou de qualquer outro ato. Na semana anterior, o Supremo Tribunal Federal modificou a sua jurisprudência e passou a dizer que, no âmbito dos estados, não mais se exige autorização da Assembleia Legislativa para processar o governador de estado. Mas, até então, vigorava a ideia, que sempre foi tradicional na Suprema Corte, e esse é o ponto que eu quero trazer, que era a ideia do postulado da simetria. Trazendo um exemplo de Minas Gerais, de onde vem, havia um município próximo a Belo Horizonte, chamado município de Betim, e na década de 1990, a lei orgânica do município de Betim previa o seguinte: toda vez que o prefeito de Betim decidir viajar para o exterior, ele deveria submeter à Câmara Municipal um pedido de autorização para o seu afastamento do país. Essa regra foi contraposta à Constituição Federal, que não exige esse tipo de autorização do presidente da República, e foi declarada inconstitucional exatamente com base no postulado da simetria. Então, essas três características típicas das federações vão distingui-las das confederações, que eram as existentes até o advento dos Estados Unidos. Mas, dos quase 200 países existentes no mundo, apenas 27 são federações, né? Os demais são estados unitários. O que vai nos diferenciar dos estados unitários são não três, mas duas características, que são tidas pela doutrina como quase leis sobre a definição de estado unitário. São tecnicamente chamadas de lei a lei da participação e a lei da autonomia, que são, na verdade, dogmas doutrinários. A lei da participação diz o seguinte: quando o Estado é unitário, não há participação dos entes menores na formação da vontade nacional. Ao contrário, nas federações, exatamente pela aplicação da lei da participação, os entes menores participam da formação da vontade nacional. Isso ocorre no Brasil por meio do Senado Federal. O Senado é, ou pelo menos deveria ser, a casa dos estados. E eu digo que deveria ser, pois não me parece que o nosso modelo de Senado, que é o modelo norte-americano, seja o mais adequado para a função que o Senado pretende exercer. O modelo mais adequado me parece o modelo alemão. No modelo alemão, o senador é um representante do governador. Se o assento no Senado, em verdade, pertence ao governador. E é exatamente por isso que o Senado alemão funciona, pois é um órgão de deliberação dos estados. Quando a eleição para senador é dissociada da eleição para governador, o Senado se torna um órgão idêntico à Câmara dos Deputados, que não representa a vontade dos estados na formação da vontade nacional. E dou o exemplo atual de Minas Gerais, onde
Os 3 senadores são oposição ao atual governador. Como é possível que um Estado seja representado no Senado se há embate político entre governador e aquele que deveria ser o seu representante no âmbito do Senado Federal? Então, esse é um modelo que não me parece tão adequado à chamada lei da participação. Ou seja, se é para participar da formação da vontade nacional, que se pense num Senado, que a solução poderia ser simples, a eleição para senador e governador é feita em conjunto e o senador integra a chapa do governador. Isso, por si só, já seria suficiente para assegurar que o Senado se tornasse o local de debate dos estados e para tornar, por exemplo, desnecessária a existência de órgãos paralelos que têm sido criados. Um órgão tradicional para a deliberação dos estados é o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. A existência do CONFAS é a prova da falência do Senado Federal como modelo de deliberação dos estados. Pois é somente no CONFAS, onde estão efetivos representantes dos governadores com mandato eletivo naquele momento, que é possível alguma deliberação conjunta entre os estados, no caso do CONFAS, em matéria tributária, relativa a benefícios fiscais do ICMS. Foi criado agora recentemente, parece-me que a iniciativa é louvável, né? Um Fórum Nacional de Governadores, por iniciativa de alguns advogados gerais dos estados que se reuniram e criaram o Fórum Nacional de Governadores. Mais uma prova de que o Senado não exerce a função constitucional para a qual foi concebido, já que ali não está sendo possível debater aquilo que é de interesse dos estados e traz consequências, portanto, em todas as áreas, inclusive na tributária. Mas a lei da participação ela não é absoluta. Por exemplo, os municípios brasileiros não têm representação no Congresso Nacional. O Senado é dos estados. Não há um Senado do município. Por outro lado, há países federados que não têm Senado e que funcionam muito bem, obrigado. 2 exemplos, Canadá e Áustria. Então, a lei da participação, que é uma das regras para distinguir a federação do Estado unitário, ela não é absoluta. O que vai efetivamente distinguir o Estado unitário da federação, e que já começa a nos tocar mais diretamente, é a segunda lei, nesse aspecto, chamada Lei da Autonomia. Enquanto no Estado unitário nós temos descentralizações administrativas, no Estado federal não são meras descentralizações. São novos entes com autonomia administrativa, com autonomia legislativa, para fazer suas próprias leis, com autonomia política, com autonomia judiciária, apesar de não termos no Brasil um judiciário municipal, mas os estados têm o seu judiciário. E, acima de tudo, e esse é o ponto que nos toca, com autonomia financeira. E é essa autonomia financeira que precisa ser resguardada. É como o jovem de 16 anos, né, que tem mais energia, provavelmente até sabe mais do que os pais, mas é controlado na base da não autonomia financeira, né, dentre outras questões. Então, se não há autonomia financeira, não adianta ter município, não adianta ter Estado. No fundo, estaremos diante de um Estado unitário, mascarado sob a forma de federação. E essa autonomia financeira tem 3 pressupostos: independência na obtenção de recursos, suficiência na obtenção de recursos e eficiência na obtenção de recursos. Independência no sentido de que não podem os entes menores depender de atos dos entes maiores para oferir suas receitas.
Há os que prescrevem, inclusive, que o modelo tradicional em que há arrecadação pelos entes maiores com repartição de receitas para os menores é equivocado do ponto de vista da teoria do federalismo. Que o correto seria o ente menor arrecadar e repassar para cima. Então, o município arrecada e repassa para o Estado, que a seu turno repassa para a União, e não o contrário, que é o que acontece hoje, pelo menos do ponto de vista teórico. Suficiência na obtenção de recursos. Os recursos têm que ser mínimos. Hoje, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro decretaram, não sem razão, o estado de calamidade financeira, o que é, na verdade, uma interpretação analógica da calamidade pública e que tem um único objetivo: permitir que os seus 3 governadores descumpram a lei de responsabilidade fiscal, sem, com isso, trazer-lhes consequências em relação aos seus mandatos eletivos. A única função dos decretos que decretaram calamidade financeira nos nossos estados e no estado do Rio de Janeiro é a de evitar a sanção decorrente da não observância da lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é um fato que atinge a problemática da suficiência da arrecadação. E, por fim, eficiência. A eficiência tem que ser a pedra de toque do direito tributário. Se o tributo não for eficiente, não há, a meu ver, e tenho defendido essa tese, justificativa constitucional para sua cobrança. E dou-lhes aqui um exemplo de uma tese que tenho defendido e que gostaria muito de ver o Poder Judiciário, não seria no caso o Judiciário Federal, mas estadual, aplicando-a. Senhoras e senhores lidam com processos. Imagino que aos milhares em cada um dos seus respectivos gabinetes. Tem uma... Do total de processos existentes hoje na Justiça brasileira, são estimados em 90 milhões pelo Conselho Nacional de Justiça, 31 milhões são execuções fiscais. Então, 1/3 dos processos de todo o Poder Judiciário brasileiro é formado por execuções fiscais. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o índice de recuperação de créditos tributários executados é de espantosos 1%. Então, a cada R$100 executados, recupera-se R$1. Segundo a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e em estudos que também corroboram o que outros tribunais estaduais levantaram, e aqui incluo o TJ de Minas Gerais, o custo de uma execução fiscal gira em torno de R$5.000. Eu lhes pergunto, qual é o sentido de se ajuizar uma execução fiscal de valor igual ou inferior a R$5.000? Nenhum. O problema é que existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, de número 492, que diz o seguinte, aprovado em 2010, que o Poder Judiciário não pode, de ofício, extinguir a execução fiscal. Mas, quando se analisam os julgados que levaram à consecução dessa súmula, verifica-se que a grande preocupação ali era de repartição de poderes. Não se queria que o judiciário ex officio
julgasse o mérito de um executivo fiscal e identificando ali decadência, até prescrição hoje se permite de ofício, mas atendido os pressupostos da lei, verificando ali alguma ausência de condição da ação, decretasse a extinção do crédito tributário. O objetivo da súmula era dizer, se o Poder Executivo executou, não cabe ao Poder Judiciário extinguir a execução. E, via de consequência, o crédito tributário, pois isso é função do Poder Executivo. Se houve a decisão do Poder Executivo de executar, o Judiciário tem que respeitar. Pouco importando se a execução é custosa para a sociedade como um todo. Mas a preocupação ali era a extinção do crédito tributário pelo Judiciário. O que eu tenho proposto é uma outra abordagem. Extinga-se a execução por falta de condição da ação, qual seja interesse de agir. É mesmo, fico feliz em ouvir isso. Extinga-se a execução por falta de interesse de agir, mantendo-se incólume o crédito tributário. Por quê? Porque hoje existe um mecanismo que, a meu ver, não deve ser cumulado com a execução fiscal, mas deve ser tratado como substitutivo do executivo fiscal, que é o protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa. O custo para o Estado do protesto de uma CDA é zero. O cartório de notas não cobra. Por quê? Porque quando eventualmente o devedor paga, o cartório recebe uma parcela. Essa experiência tem sido feita há 2 anos no estado de Minas Gerais. Lá, o índice de recuperação de créditos tributários executados é de 2,5%. Com o protesto judicial de débitos até R$50 mil, substitutivo da execução fiscal, o Estado tem tido um índice de recuperação de 18%, 6 vezes maior, quase 7 vezes maior, a custo zero. Então, quando se pensa em eficiência, temos algo que se aplica, sim, diretamente ao Poder Judiciário. Eu disse que isso não se aplica tanto aqui à Justiça Federal, já que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional tem um valor de corte da execução fiscal. Então, não costumam existir execuções fiscais federais de valores tão baixos. Mas, mesmo assim, é um tópico que está em discussão atualmente. Qual é o limite do poder do juiz de dizer se o Poder Executivo agiu bem ou mal ao usar o mecanismo da execução fiscal, quando havia outra forma, mais econômica, mais eficiente, menos onerosa para a sociedade, de se cobrar aquele crédito. O mecanismo da execução fiscal, e essa é a minha avaliação, é um mecanismo falido. É preciso pensar em formas alternativas e deixar para a execução fiscal aquilo que efetivamente interessar. Débitos acima de R$100 mil, de R$200 mil, de R$300 mil, e o restante que se cobre mediante protesto, que é considerado hoje constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo e já adentrando em algumas características da competência tributária, ou poder de tributar, que são sinônimos. Poder de tributar é uma expressão anglo-saxã, ao passo que competência tributária deriva do direito europeu continental, mas significam ambos a mesma coisa. Como se dá a repartição das competências hoje no Brasil? Bom, aqui é preciso primeiro lembrar uma afirmativa do Bilac Pinto que dizia o seguinte: uma Constituição, por si só, não consegue transformar em federal um Estado que foi unitário durante 389 anos.
que a nossa primeira Constituição Imperial, de 1824, ela até previa que as províncias poderiam cobrar tributos, desde que, sobre aquela materialidade, o poder central não tivesse exercido a sua competência tributária antes. Isso, obviamente, resultou num dado interessante. O Império foi pródigo na criação de tributos, os mais diversos possíveis, exatamente para tolher a competência tributária das províncias, pois se o Império chegasse antes, a província não podia tributar. Resultado, chega-se na Constituição Republicana de 1891 com 98 espécies de tributos em vigor no Brasil. Mais do que hoje. Muito mais do que hoje. E a Constituição, nossa Constituição Republicana, ela obviamente atribui aos estados o poder de tributar, assim como a Constituição anterior atribuía às províncias, mas retira a regra de que se a União tributasse antes, o Estado não poderia tributar. Resultado, União e Estados passam a tributar as mesmas materialidades. Cria-se uma verdadeira algaravia tributária, para usar uma expressão ao gosto do professor Sacha Calmon, naquela época, de 1891 em diante. Em 1934, adiciona-se um plus a essa confusão, pois prevê-se, por primeira vez, que os municípios também terão poder de tributar. Passamos, então, a ter União, Estados e municípios tributando, cada qual a seu bel prazer, da forma que melhor entenderem, e, obviamente, isso não contribuiu em nada para a racionalidade do sistema tributário. Essa lógica foi mantida em 1937. Em 1946 foi acentuada, pois há uma vinculação entre democracia e poder de tributar municipal. Entende-se, não estou dizendo que concordo com isso, até porque discordo, mas entende-se que, para se ter uma nação democrática, é necessário que o município possa tributar. E quanto mais autonomia financeira o município tiver, mais democracia se terá. Uma consideração, obviamente, teórica e que não me parece aplicável ao nosso país. Venho de um estado onde há royalties da mineração, conheço a realidade dos royalties da mineração, todos conhecemos a realidade dos royalties do petróleo, no Rio de Janeiro, e não vemos, pelo menos eu não vejo, um bom resultado na aplicação desses valores, que são muito relevantes, sendo feita diretamente pelas municipalidades. O resultado, pelo menos, não chega aos olhos do cidadão comum. Mas, seja lá como for, se democracia está ligada ao poder de tributar municipal, ditadura está ligada ao poder de tributar central. Então, em 1965, com a reforma tributária e nas constituições de 67 e de 69, aquele movimento de se fortalecer o município e os estados por meio do poder de tributar, ele é revertido e o poder de tributar volta a ser concentrado na União. Em 88, novo movimento democrático, nova desconcentração de receitas tributárias, novo fortalecimento dos estados com o ICMS e dos municípios com o ISS, especialmente, para que, então, estados e municípios passassem a ter tributos próprios e autonomia financeira, sem falar nas repartições constitucionalmente obrigatórias de receitas tributárias. É sabido que todo município recebe repasses constitucionais, né, que vêm de receitas cobradas pela União e pelos estados de nós, contribuintes. Essas receitas são repassadas considerando regras legais e constitucionais que levam
em atenção, especialmente, a população da cidade. Quanto maior a população, mais aportes de recursos, em regra, se recebe nos fundos de participação constitucionais. Só que há um piso. Ou seja, independentemente do número de habitantes, há um valor mínimo, é como se fosse o salário mínimo do repasse, abaixo do qual não se fará nenhum pagamento. Então, se existe um município e ele tem 1 habitante, 10 habitantes, 100 habitantes ou 10.000 habitantes, este município receberá um repasse mínimo. E isso trouxe um grave problema para a federação, que é o fato de termos 5.570 municípios que são criados, muitas vezes, para viver de repasse. É interessante, no interior do país, muitas vezes, a Câmara Municipal tem um prédio muito mais luxuoso que o da Prefeitura. Por quê? Porque, além de ter um repasse mínimo obrigatório, o Executivo é obrigado a entregar ao Legislativo uma parcela mínima. Só que o mínimo do mínimo num local mínimo é muito. E não é incomum encontrarmos no interior sedes muito bonitas até, bem feitas, mas de poderes legislativos que são absolutamente incompatíveis com a realidade daquele pequeno município. Então, a proliferação de municípios cuja autonomia financeira é garantida por um piso no repasse de cima para baixo das receitas tributárias é um problema, a meu ver, da maior gravidade no nosso Estado Federal e é um problema que não será nunca resolvido nem pelo Poder Legislativo, nem pelo Poder Executivo. Sobra alguém para resolver. Em 88, portanto, temos a previsão de que estados têm mais receitas tributárias, municípios idem, e a fixação de algumas regras para conferir uniformidade no exercício da competência tributária. Dentre várias que não nos importam aqui, eu selecionei uma para falar aqui, que me parece a regra mais importante de todas e até toca em algum ponto aquilo que foi dito pelo nosso presidente, desembargador federal, Jorge Antônio Mauric, que é a regra da igualdade. A igualdade é a pedra de toque da tributação, na União, nos estados e nos municípios. Trago alguns exemplos. No início do século XX, havia um posicionamento do no início do século XX, a decisão é de 1902, havia um posicionamento plenário do Supremo Tribunal Federal que impedia a tributação da renda dos magistrados com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados. Se tributar significa reduzir o vencimento, se há o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, ponderando esses dois princípios, em 1902, bem antes de Dworkin nascer, chega-se à conclusão de que não se pode tributar a renda dos magistrados. Entre 1934 e 1967, vigorou na Constituição uma regra segundo a qual não se podiam tributar os jornalistas, escritores e professores. Os professores eram isentos do imposto de renda. A primeira conclusão que todos nós, e eu me incluo, podemos extrair disso é que escolhemos as profissões certas na época errada. Mas hoje há na Constituição, exatamente por esses exemplos pretéritos da nossa sociedade, a previsão de que não se pode diferenciar a tributação com base no cargo
ou na função exercida pelo cidadão. Mas, apesar de existir essa previsão constitucional, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, este ano, um projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para os professores do ensino básico, médio e superior, que é, obviamente, inconstitucional. Se for levada a cabo, será, de certo, atacada por uma ação direta de inconstitucionalidade e será, a meu ver, seguramente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a isonomia é a pedra de toque. Sem isonomia, sem igualdade, não se tributa. E num país continental, isso se revela da maior importância. Até porque a isonomia tem o lado negativo, de não se tratar desigualmente, e o lado positivo, de se tratar desigualmente quando necessário for. E trago um exemplo. Em determinado momento, buscando fomentar a produção de açúcar no país, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, foram previstas 3 alíquotas distintas de IPI para o açúcar. Alíquota 0 para o açúcar produzido no Nordeste, alíquota de 9% para o açúcar produzido no Espírito Santo e alíquota de 18% para o açúcar produzido no Sul e no Sudeste. E essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, alegando-se ferimento à isonomia. E o Supremo legitimou essa forma de tributação, dizendo que, neste caso, não havia ferimento, pois era razoável, à época, e já se vão 2 décadas desse contencioso, era razoável, à época, distinguir-se tributariamente entre regiões da federação, haja vista o princípio maior de que a redução das desigualdades regionais é dever da sociedade brasileira, e o é. E a tributação, ela é uma forma de se reduzir a desigualdade regional. Trago também um outro exemplo, igualmente relacionado ao IPI, atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal. Empresas situadas na Zona Franca de Manaus somente se mudam para lá por razões de incentivos fiscais. Se o mercado consumidor está no Sul e no Sudeste, eminentemente, qual é o sentido de se fabricar no Norte? Economicamente nenhum. A não ser que haja um sentido financeiro maior, que é assegurado pela Zona Franca de Manaus. As indústrias, então, se instalam na Zona Franca. Como indústrias pagam IPI. Compram insumos para a fabricação de televisores, computadores, motocicletas, qualquer coisa que o valha. Esses insumos geralmente vêm tributados pelo IPI, ou são importados ou são comprados de fábricas espalhadas por todo o Brasil. Quando se compra o IPI, um insumo tributado pelo IPI, acumula-se o crédito do IPI, que vai ser compensado com o débito decorrente da venda daquele produto industrializado. Então, eu compro os pneus da motocicleta no Sul, eu compro o aro da motocicleta no Sudeste, eu compro o guidão da motocicleta no Nordeste e monto na Zona Franca. Quando eu vendo a motocicleta, deveria haver incidência do IPI e eu utilizaria os créditos decorrentes das aquisições de partes e peças para a montagem dessa motocicleta para abater dos meus débitos de IPI pelo princípio da não cumulatividade. Bom, o que ocorre? Ocorre que se você está na Zona Franca de Manaus, você só está lá por incentivos fiscais que lhe foram concedidos. E um desses incentivos é exatamente a isenção do IPI. Agora, se você é isento do IPI, significa que você, ao vender
não paga o imposto. Mas o que você faz com os créditos acumulados? Você vai acumulando, dia e noite. Você está, de alguma forma, pagando o IPI. Ao acumular o crédito, a solução que se dá é que se use, então, o crédito do IPI para compensar o imposto de renda devido, para compensar a contribuição social sobre o lucro, que se dê destinação a esse crédito. É uma solução legal, que tem resistência da União, do Poder Executivo. E o Supremo Tribunal Federal agora já prolatou 3 votos, dizendo que se você tolhe do fabricante situado na Zona Franca de Manaus o direito de usar esses créditos acumulados de IPI para pagar outros tributos federais, você elimina o próprio benefício fiscal que atraiu aquele fabricante para a Zona Franca. O benefício era não pagar IPI. Para não pagar o IPI, se é um imposto não cumulativo, é preciso impedir que esse fabricante suporte o custo do IPI na aquisição das partes e peças do seu produto industrializado. Do contrário, ele estará pagando IPI. É a mesma lógica que se aplica ao exportador. Vigora a máxima no direito tributário de que não se exportam tributos, se exportam apenas mercadorias e serviços. País que exporta tributo está fadado ao fracasso no comércio internacional. Esta é a regra global. Se eu compro uma mercadoria, ela vem tributada pelo IPI, ela vem tributada pelo ICMS. E exporto. O que eu faço com o custo de IPI e de ICMS oriundo da aquisição das mercadorias, já que na exportação não haverá IPI nem ICMS? Eu uso esse crédito. No caso do ICMS, eu posso até transferir para outro contribuinte que queira usá-lo e me compre o crédito para que eu, então, não suporte economicamente o ônus do tributo. Portanto, a igualdade significa, muitas vezes, tratar desigualmente. E é nesses casos que se torna mais relevante a função da decisão judicial. A função de identificar onde há um degrau a ser alçado, um ponto a ser adicionado, e onde não há. E quem está definindo tudo isso, ao fim e ao cabo, é o Poder Judiciário. Na verdade, quando eu estudei direito, e não tem tanto tempo assim, eu aprendi que o direito se aprende lendo o código e depois a doutrina. E provavelmente foi assim que as senhoras e os senhores também aprenderam direito. Primeiro vá ao código, leia o texto, leia o enunciado e depois vá à doutrina. Havia discussão se a jurisprudência poderia ou não ser considerada fonte do direito. Isso era tema de prova, de introdução ao estudo de direito. Quais são as fontes do direito? A jurisprudência é ou não é fonte formal do direito? E havia teóricos dizendo, não é. Isso foi há 20 anos, no meu caso. Hoje, se eu peço a um aluno para fazer uma pesquisa sobre um tema, ou se eu peço a um estagiário para fazer uma pesquisa sobre um assunto qualquer, ele vai na lei? Ele vai na doutrina? Ou ele vai na pesquisa de jurisprudência primeiro? Ele vai na pesquisa de jurisprudência. Porque, de alguma forma, e eu não estou aqui dizendo que nós estamos vivendo isso, mas aquela máxima do realismo jurídico norte-americano de que a lei é aquilo que os juízes dizem que ela é, de alguma forma, óbvio que não caindo num decisionismo subjetivista, que nós não podemos admitir em hipótese alguma,
Esta é, de alguma forma, a tônica do direito nas últimas 2 décadas. Então, a análise da igualdade, hoje, não começa no artigo 5º da Constituição, passa pela doutrina e termina no judiciário. A análise da igualdade hoje é a análise do caso, para ver se ali está havendo ferimento ao princípio. E se houver aquela imagem que eu aprendi na faculdade, de que o juiz é o legislador negativo, esta imagem já ficou para trás. O juiz, ele vai, eventualmente, descrever o direito, aplicando-o ao caso concreto, quando não houver dúvidas. Vai, eventualmente, decidir, escolhendo uma de várias opções que a norma lhe traz, que o enunciado lhe traz. Ou vai, excepcionalmente, criar. Essa é a tônica dos estudos mais modernos de teoria do direito em todos os lugares do mundo. Então, a igualdade hoje, é por isso que não vou tomar mais tempo tratando dela com as senhoras e os senhores, ela não está na lei nem na doutrina. A igualdade hoje está no precedente, no caso concreto. E já passando para a segunda e última parte da exposição, que foi brevemente tocada no último exemplo, falaremos rapidamente da não cumulatividade e da seletividade. Temos uma característica no sistema tributário brasileiro bastante interessante. 55% da carga tributária no Brasil advém da cobrança de tributos sobre o consumo. IPI, ICMS, PIS/COFINS, algumas contribuições e o ISS municipal. Mais da metade, portanto, da tributação no Brasil advém dos tributos sobre o consumo. Por que tributar o consumo? Os bens ficam caros. Por que não ter um modelo tributário como o norte-americano, onde carga tributária total à parte é muito menor que a nossa, mas o peso da tributação do consumo é de 15% para a carga tributária total, contra 55% do nosso modelo. Por que não adotar o modelo norte-americano, onde, de fato, se compram os produtos mais baratos do mundo? Por uma explicação que os europeus descobriram no século XVI, quando foi publicado um livro intitulado A Mina de Ouro dos Impostos Especiais sobre o Consumo, escrito por um holandês. Na época havia aquele início, de organização dos Estados Nacionais e a necessidade de tributar. Naquela época para fazer guerra, mas era a necessidade vigente. E a França passou a cobrar a gabela, que era um tributo sobre a venda do sal. E descobriu que, ao contrário de outros tributos, como os pedágios, que eram cobrados na passagem de cada porto fluvial, especialmente na Europa, o tributo sobre o sal era muito mais fácil de arrecadar e arrecadava muito mais. Primeiro, porque as pessoas consumiam sal sempre. E segundo, porque as pessoas queriam pagar pelo produto. Se o produto fosse um pouco mais caro em razão do tributo, pouco importava. E as pessoas, então,
pagavam sem perceber. E foi essa sutileza psicológica do ser humano que se descobriu lá na Europa do século XVI e que hoje é aplicada nas nações onde há maior resistência da sociedade à tributação. E quais são as nações onde há maior resistência da sociedade à tributação? São exatamente aquelas nações onde o retorno em serviços públicos ao cidadão é desproporcional aos tributos que são pagos. Lógico, quanto mais desenvolvido o país, mais a população tende a concordar com o pagamento dos impostos. Quanto menos desenvolvido um país, menos a população tende a concordar com o pagamento dos impostos, já que os serviços públicos ofertados à sociedade não comportam uma carga tributária elevada. Assim é que, nos países nórdicos, na França, o grande peso da tributação radica na renda. Tributa-se a renda. Nos Estados Unidos, a pessoa física paga até 40%, 39,6% de imposto de renda. Tributa-se pesadamente a herança. Obviamente com uma isenção. Nos Estados Unidos, um casal tem uma isenção de 10,9 milhões de dólares. Acima disso, tributa-se a herança, porém chega-se a 50% a tributação. Então, escolhem-se outros modelos de tributação. Mas quando se tributa o consumo, não se percebe que se está pagando o imposto. Quando se compra um carro novo, há reclamação no sentido de que o carro é caro, seja ele qual for. Mas a verdade é que 50% do preço do carro são tributos. Quando se compra um telefone de última geração, paga-se caro pelo telefone, mas ok, o aparelho é bom, vale a pena. E ali dentro tem 50% de carga tributária, se não mais. Tributar o consumo é a saída para sociedades que não conseguem ofertar aos seus cidadãos serviços públicos com a qualidade desejada. Essa é a verdade. Assim é no Brasil, assim é no México, onde 60% da carga tributária advém da tributação do consumo. Assim é na Turquia, um país que, por incrível que pareça, é semelhante ao nosso, onde 70% da carga tributária vem da tributação do consumo. Então, o nosso modelo de tributação está centrado na tributação do consumo. E dentre os tributos sobre o consumo, os principais são os não cumulativos, do que decorre a relevância do tópico escolhido para o debate de hoje. A não cumulatividade surge nos anos 1950 na França. Até então, a tributação do consumo se dava por meio de tributos plurifásicos cumulativos, como no caso do tributo sobre o sal, da França da Idade Média. Cobrava-se a cada venda do sal um percentual de tributo. As colônias espanholas pagavam a alcabala, que era um tributo com alíquotas que chegavam a 14% em cada venda de mercadoria feita na colônia, sendo toda a renda remetida à metrópole. Adam Smith diz que a alcabala foi a principal razão para o declínio precoce do Império Espanhol. Assim como os estudiosos também dizem que foi o fim da imunidade tributária dos cidadãos romanos, que durante a Pax Romana não pagavam nenhum tributo, que gerou a queda, antes do previsto,
daquele império. Então, o tributo, ele tem esse problema. Muitas vezes é a chamada, né, curva de Laffer. Você tem a tributação ideal, até que se atinge um ponto. Quando se aumenta mais a tributação acima do ponto considerado ideal pela curva de Laffer, a arrecadação tende a decrescer, pois a sonegação passa a imperar ou ocorre alguma revolução. Essa é a história. Com o passar dos anos, viu-se que a tributação plurifásica não cumulativa incentivava a sonegação. Pois se a cada venda da mercadoria paga-se o tributo, quanto mais vendas houver entre a produção e o consumidor final, maior será o peso proporcional do tributo. Então, por que não sonegar uma etapa? E mais, o tributo, assim, fere a neutralidade, que é o ideal segundo o qual a tributação não deve interferir na livre iniciativa econômica. O tributo deve ser o mais neutro possível, não criando diferenças que podem impactar a organização do mercado. Essa é a ideia máxima de eficiência da tributação, tributo neutro. Obviamente, para que o tributo seja 100% neutro, ele tem que ser de valor zero. Todo tributo terá algum impacto, mas esse impacto deve ser mitigado o máximo que for possível. Então, dentro desta ideia de neutralidade, dentro de um modelo já desgastado de tributação plurifásica cumulativa, e com a Europa arrasada pelo pós-guerra, é que na França se implementa uma nova forma de tributação, onde, ao invés de se cobrar o tributo em cada etapa de forma definitiva, cobra-se o tributo em cada etapa, mas permite-se o abatimento do tributo pago na etapa anterior. Os franceses chamavam o IVA de tributo de pagamento fracionado, com a seguinte ideia: se a alíquota nominal é de 18%, será cobrado um pouquinho em cada etapa, para que, ao fim, quando a mercadoria chegar ao consumidor final, o valor somado de todas essas operações seja exatamente 18% sobre o preço final, e não mais do que isso. Então, o IVA chega com essa ideia de tributo de pagamento fracionado, com várias vantagens e algumas desvantagens em relação à tributação plurifásica cumulativa até então vigente. Vantagens. Primeiro, para compensar o tributo pago na etapa anterior, é preciso ter nota fiscal. Sem nota fiscal não se prova o crédito. Se é preciso pedir nota, a fiscalização tributária ganha um aliado, que é o próprio contribuinte. Ele sabe que só terá direito ao crédito se pedir nota do vendedor. Se o vendedor não emitir nota, ele não se acredita. Ganha-se um aliado. Segunda vantagem. Como a carga tributária será sempre a mesma, 18% sobre o preço final, presumindo-se uma alíquota de 18%, independentemente do número de operações, aquele grande conglomerado empresarial que em uma única empresa concentra industrialização, distribuição e venda no varejo, e que pagava um único tributo plurifásico cumulativo, não mais terá uma vantagem competitiva em relação aos pequenos e médios comerciantes, que se situam em pontos específicos da cadeia de industrialização, distribuição e venda, e já recebem bens tributados, e que na sistemática plurifásica cumulativa tinham que tributar de novo aquele bem já alcançado pela tributação. Qual é a desvantagem? Complexidade. É muito mais difícil verificar se o contribuinte aproveitou os créditos devidos, abateu dos seus débitos da forma correta,
do que simplesmente aplicar uma alíquota sobre o seu faturamento e cobrar o imposto, que é a lógica do tributo plurifásico cumulativo. Mas as vantagens superaram as desvantagens. O IVA se revelou neutro, se revelou fomentador do desenvolvimento econômico, e exatamente por isso, em 1962, o documento mais importante até hoje em matéria de tributação sobre valor acrescido, que foi o relatório Neumark, produzido na Europa pelo professor Fritz Neumark e uma comissão de estudiosos, recomendou que todos os países membros da União Europeia adotassem o IVA. Hoje, mais de 160 países, dos pouco menos de 200 que temos no mundo, usam o IVA. E o Brasil foi, logo após a França, um dos primeiros países a adotar o IVA, no IPI e no então ICM. E foi o primeiro país do mundo a adotar o ICM, que é um IVA subnacional. Pois nas demais nações o IVA é sempre nacional, federal, quando se trata de federação. O Brasil trouxe essa experiência inovadora de cobrar um IVA estadual, contra a recomendação constante do estudo contratado pela Fundação Getúlio Vargas, de um professor da Universidade de Yale, chamado Carl Schupf, que disse: os estados brasileiros não estão preparados para cobrar o ICM. Mas, mesmo assim, o ICM foi implementado em 65 e hoje é, sem nenhum exagero, a principal fonte de receita dos estados brasileiros. E quais são as discussões da não cumulatividade? Já tratamos de uma, aquela do IPI na Zona Franca de Manaus. Eu tenho que reconhecer o crédito ou não? A meu ver, esse é um problema não só de não cumulatividade, mas de igualdade. Se eu tiro o benefício de quem vai para a Zona Franca, eu o igualo a quem está instalado em São Paulo, onde está o maior mercado consumidor brasileiro. Se eu igualo, eu descumpro a finalidade da norma. Benefício tributário não é um fim em si mesmo. Há sempre uma finalidade por trás da norma. Há aquele velho e tradicional exemplo do restaurante que tinha uma placa dizendo: é proibido entrar com cães. Chega então um cego com um cão-guia. Ele pode ou não entrar? Bom, há a norma, há o enunciado, melhor dizendo, que proíbe a entrada, mas há a finalidade da norma, a finalidade do enunciado, que é evitar que cães causem algum distúrbio nas refeições dos comensais. Um cão-guia treinado, adestrado e necessário à locomoção de seu dono não descumpre a finalidade da norma. Então, se eu concedia um benefício tributário para quem se instala na Zona Franca, eu não posso dar à não cumulatividade uma interpretação que anule esse benefício ou que o reduza. Do contrário, eu estarei ferindo a não cumulatividade e a igualdade na mesma medida. Ligada com a questão da tributação do consumo, nós temos também a seletividade, e eu já me encaminharei para o fechamento, de modo a não me estender além do previsto. Há duas regras na Constituição. O IPI será seletivo. O ICMS poderá ser seletivo. Seletividade é uma decorrência da igualdade. Tributa-se mais bens supérfluos, tributa-se menos bens essenciais. No IPI tem que ser assim. Se assim não for, será inconstitucional.
E mesmo assim, a tabela do IPI possui algumas inconstitucionalidades. Havia discussão, em certo momento, aparelhos de ressonância magnética tinham tributação superior a caviar enlatado. Violação clara da seletividade, obrigatoriamente aplicável ao IPI, sem tergiversações. Aqui não se trata de norma que precisa de interpretação criativa. Aqui o enunciado é claro. O IPI será seletivo. Ponto. Se não for, será inconstitucional. Mas no ICMS, e esse é um tema submetido ao Supremo Tribunal Federal, como sempre, em algum processo do sul do país, pois o TRF4 tem uma velocidade impressionante de julgamento, os leading cases em matéria tributária geralmente vêm daqui, no âmbito federal, e no âmbito estadual também. Esse caso vem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A discussão do ICMS é a seguinte: o que significa dizer, como a Constituição diz, que o ICMS poderá ser seletivo? Significa, o legislador, ao definir as alíquotas do ICMS, faz o que ele quiser, da forma que ele quiser. Ou significa, o legislador, ao definir as alíquotas do ICMS, tem duas opções. Ou ele aplica uma alíquota única para todos os bens e serviços, ou ele a diferencia com base no critério da seletividade. Em outras palavras, pode ser a mesma alíquota para todos, mas, se for diferenciar, o único critério para essa diferenciação será a seletividade. Afinal, o que significa essa norma? Ou qual é a norma? Qual é o sentido desse enunciado? É isso que está para o Supremo Tribunal Federal decidir, num caso em que as tradicionais lojas americanas contendem com o Estado de Santa Catarina, dizendo o seguinte: as alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações são muito mais elevadas do que a alíquota geral do ICMS em Santa Catarina. Isso é assim em todos os estados da federação. Eu participo, como relator, da Comissão de Revisão e Simplificação do ICMS do Estado de Minas Gerais. Terminamos agora um estudo que foi publicado há pouco mais de um mês, e os dados são bastante interessantes. 25% da arrecadação do ICMS vem de telecomunicações, 20% vem de energia elétrica e 15% vem de combustíveis. Fazendo uma conta rápida, que mesmo nós, profissionais da área jurídica, conseguimos fazer, nós temos 60%. 60% do ICMS vem de 3 insumos essenciais, em nada supérfluos, para o desenvolvimento da nação. Ora, esta dinâmica se repete em todos os estados da federação. Por quê? Porque em todos os estados da federação, a alíquota do ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e telecomunicações é muito mais elevada do que a alíquota média. A alíquota média é de 17%, a alíquota do ICMS nesses insumos gira em torno de 28%, média. Em Roraima é de 35% sobre telecomunicações, o que calculado por dentro dá uma alíquota efetiva de 53%. Daí vem a questão.
o que significa o poderá ser seletivo. Liberdade plena e absoluta. O Constituinte positivou ali uma palavra que não tem maior relevância e deve ser desconsiderada. Ou a Constituição não contém normas inúteis, se não contém normas inúteis, ela traçou uma diretriz, e essa diretriz exige não que o legislador se comporte da maneira A ou B, mas exige que, caso o legislador opte por se comportar da maneira B, ele escolhe o caminho da seletividade. Essa me parece a interpretação mais adequada, mas nós estamos aqui diante de um problema de decisão judicial que envolve eminentemente o consequencialismo. Quais serão as consequências para as combalidas finanças estaduais da declaração de inconstitucionalidade das alíquotas de ICMS sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis? Daí vem a pergunta. A nossa Constituição autoriza uma interpretação consequencialista? Não me parece que seja assim. Até porque decidir pela consequência não é decidir pelo direito. E decidir pelo direito é a única forma de se manter coesa uma sociedade e não cair-se num decisionismo subjetivista. Se consequências advierem, elas podem ser solucionadas. Não nos esqueçamos que o Estado tem o poder máximo. Ele pode tolher a liberdade da pessoa e ele pode tolher, que é o que nos interessa aqui, o patrimônio da pessoa. Se ele está tributando de forma errada, em atenção aos princípios constitucionais, legitimar a tributação imprópria é não só menoscabar o texto constitucional, não só gerar insegurança jurídica, não só afastar investimentos. O Brasil não tem mais uma indústria de alumínio. Por quê? Custo da energia elétrica, onde 60% do custo vem da tributação. Decidir pelas consequências é ruim sob todos os aspectos, especialmente quando, do outro lado, está o Estado com o poder de tributar. Se o tributo for declarado inconstitucional, qual é a solução? Então aumente-se a alíquota geral do ICMS para tudo. Mas que se siga a Constituição. E não, pelo menos é a minha visão, com a qual as senhoras e os senhores não precisam concordar, mas eu trago aqui para o debate, obviamente, para que não caiamos no decisionismo subjetivista, consequencialista, que é, na minha visão, incompatível com os preceitos constitucionais. E, sem mais, eu agradeço mais uma vez ao honroso convite que me foi formulado aqui na pessoa do desembargador federal Jorge Antônio Mauric e me coloco à inteira disposição dos senhores e das senhoras. Em nome da escola, eu agradeço ao professor André Mendes Moreira, cuja palestra, cuja aula, sem dúvida, superou em muito as expectativas que nós tínhamos. Eu deveria abrir agora para perguntas, mas nós temos, professor, um problema, porque a Infam nos determina que nós realizamos um exercício e nós temos que fazer um trabalho em grupo agora. Mas, professor, aproveitando a presença dos colegas, eu quero dizer que este tema de competência de tributação e técnicas de tributação me é muito caro, porque quando eu fui a Santa Catarina, e este mês completa a terceira década que eu fui a Santa Catarina para assumir como juiz de direito, aprendi algumas coisas lá.
conhecimento de história que eu não tinha, por exemplo, que em 1894 um desembargador foi fuzilado pelo governo, e foi o único caso que eu conheço de um desembargador executado pelo governo, e isso aconteceu em Florianópolis. Mas uma coisa mais interessante, e aí envolve a tributação, é que nós tivemos em Santa Catarina uma coisa chamada Guerra do Contestado. E a Guerra do Contestado envolveu, em seu início, um problema tributário, um problema de competência tributária que talvez não tem grandes estudos sobre o tema, ou não tem nenhum, mas eu tenho estudado um pouco, de uma maneira bastante empírica, essa questão, e o que aconteceu foi que, resolvido no final do século XIX a questão dos limites com a Argentina, restou uma região que entra formalmente no Brasil após os tratados internacionais, que é o oeste de Santa Catarina, hoje o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Esta é a região contestada. Eu soube disso quando fui juiz de direito em Caçador, não sei quem conhece Caçador, fica no meio oeste de Santa Catarina, existe uma região lá chamada Mato Castelhano. Até ali se imaginava que era a divisa com Santa Catarina. Mas essa região contestada era contestado em relação ao Paraná e Santa Catarina. Qual eram os limites de cada estado? Para quê? Por qual finalidade? Lembremos que nós estamos no final do Império, início da República, e nós não tínhamos uma agricultura pujante como nós temos naquela região. O grande produto era um produto extrativo, que era a erva mate. Esse era o maior fator de rendimento do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina. E esta produção da erva mate era concentrada notadamente no oeste. E qual era o problema? O problema é que Paraná e Santa Catarina tinham uma disputa para saber quais eram os precisos limites para que pudessem tributar aquele produto. E aí, esta era a região contestada. Há um episódio muito... Posso falar de 3, para mim, que são marcantes. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão em 1908, fixando os limites, o Paraná não aceita, e o juiz federal do Paraná disse que aquela decisão não devia ser cumprida. Em 1910, quem cuidava da arrecadação era o juiz. O juiz do estado de Santa Catarina, de Mafra, é preso pelo estado do Paraná e levado preso a Curitiba, onde foi, inclusive, chegou a ser torturado porque estava, na visão do Paraná, praticando um ato ilegal e usurpando a competência do Paraná, exigindo que pagasse o tributo sobre a erva mate que passava por ali. E o ápice desse conflito acontece em 1913, 1914, quando um grupo chamado fanáticos se reúne em Irani, que fica no meio oeste de Santa Catarina, e este reduto de rebeldes se imagina em Curitiba que seja uma tentativa do estado de Santa Catarina de infiltrar uma povoação catarinense ali e, assim, usurpar um território que o Paraná imaginava que era dele. E, então, porque não foram hostilizados pelas forças públicas do estado de Santa Catarina, e o Paraná determina que vá um destacamento àquela região e suprima aquela povoação na região do Irani, e aí então nós temos o primeiro conflito que ocasiona a morte do comandante da tropa do estado do Paraná, que era a força pública do estado do Paraná, seria a Polícia Militar do estado do Paraná, que ingressa no hoje estado de Santa Catarina. Irani fica aproximadamente 150 quilômetros da divisa do Paraná com Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e morre também o líder dos que estavam agrupados ali, que era um monge, João Maria. O que eu estou querendo dizer? Que esta questão de tributação é tão importante que originou uma guerra civil, onde se imagina que ocorreram mais mortes do que
o próprio episódio de Canudos, só que Euclides da Cunha já tinha morrido, não estava lá para escrever essa história, e que começa efetivamente com um problema de competência de tributação, ainda pouco estudado, ainda não bem tratado pela história, até porque os registros do que aconteceu, em grande parte, foram destruídos com a destruição dos redutos, até porque o Estado brasileiro não gosta de se encontrar com o que tem, com o que fez de ruim para a sua população. Eu agradeço, professor, do fundo do coração. Espero que nos encontremos mais vezes, e aí eu digo, no momento em que nós, juízes, eu me sinto num momento muito delicado, pessoal, institucional, mas principalmente institucional, porque hoje nós somos reféns de um processo perverso, não é um processo judicial, mas um processo de reforma da Previdência que efetivamente, ao fim e ao cabo, frustra qualquer perspectiva que nós temos de exercer com tranquilidade e segurança o nosso mistério como juiz, dentro de uma visão de que tudo o que se construiu em termos de judiciário não vale mais a pena, porque se nós fôssemos agentes penitenciários, invadiríamos o Congresso Nacional e talvez tivéssemos um tratamento melhor do que nos reservam, esquecendo, inclusive, algumas coisas como direito adquirido ou expectativa de direito. É isso, professor. Muito obrigado. Eu quero dizer que as suas lições serão levadas em consideração. Depois nós temos o hábito de os nossos colegas magistrados produzem artigos de doutrina e provavelmente a partir das suas colocações, das suas considerações e da sua aula, que foi efetivamente magistral, teremos algum resultado escrito também por aqui. Muito obrigado do fundo do coração. A gente faz um breve intervalo, depois voltamos para a concretização do nosso trabalho. Obrigado.